Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro encontro do webinário Conversa sobre Perguntas. Eu sou Daniela Azul e sou mediadora desses encontros. Esse evento foi criado, promovido, financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. A cada dia, a cada semana, o nosso bate-papo vai acontecer em um YouTube diferente dos espaços culturais, por isso vocês precisam ficar aí de olho na nossa programação para não perderem nada. Todos os encontros vão acontecer com tradução simultânea em Libras. Hoje está sendo feita pela Sabrina Gonçalves, a quem eu já dou aqui as boas-vindas, vai ser minha companheira aqui nesses encontros do webinário. Também quero agradecer a presença do escritor, jornalista e líder indígena Ailton Krenak, que abre para nossa enorme alegria essa programação hoje com o tema As Potências do Afeto. Pessoal, a nossa conversa vai ter 1 hora de duração, mais ou menos, e eu quero convidar a todos vocês para participarem com suas perguntas, com seus comentários. Vocês podem enviar as perguntas e os comentários aqui no nosso chat, já tem gente, inclusive, enviando. E ao final da nossa conversa, eu vou ler algumas perguntas e o Ailton Krenak as responderá aqui. Então, não deixem de participar, porque essa conversa sobre perguntas inclui também as perguntas de vocês. Rápidas palavras sobre o nosso convidado aqui de apresentação. Ailton Krenak, ativista indígena dos direitos humanos, nasceu em 1953 no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, pertence à etnia Krenak, é escritor e jornalista e gosta de biografias curtas. E eu evoco Drummond aqui para a gente começar essa conversa e abrir esse webinário. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isso? Idem, idem, idem. E aqui eu pulo uma parte do poema. Ao acabarem todos, só resta ao homem a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. O Homem em Suas Viagens, poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu cito aqui, caríssimo Ailton Krenak, porque você tem falado dele nesses dias, e é um poema que eu acho que fala dessa conquista, né, o conhecimento de nós mesmos, da nossa conexão com o planeta, de que somos todos parentes das coisas vivas. E você tem uma indagação que eu acho que dialoga com esse poema, né? Somos uma humanidade? Sei que essa pergunta é uma provocação, mas eu gostaria de começar te perguntando se temos aí uma resposta em aberto. Obrigado, Daniela. Conversa sobre perguntas é um ambiente muito propício para esse nosso encontro, porque tem sido o universo que eu conscientemente tenho procurado habitar. Habitar esse lugar de conversa sobre perguntas, e sobre perguntas, em algum sentido, que ainda nem foram feitas. O Ideias de ao Fim do Mundo, ele aconteceu nesse campo, num campo de conversando sobre perguntas que talvez ainda viessem a ser feitas 1 ano, 2 anos depois. E causou, inclusive, a observação de algumas pessoas que diziam:
Krenak, você imaginava que a gente ia entrar pelo cano? E aí eu respondi, não, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Eu estava também me perguntando sobre essas questões, que elas são importantes para a humanidade, para essa tal de humanidade, e eu me impliquei de procurar ver qual a configuração que em cada tempo nós fomos dando para a humanidade. E parece que foi do século XIX para cá, que a gente quase que concordou com a mesma fotografia da humanidade. Assim como em algum momento também é maravilhoso ouvir o Drummond falar sobre a galáxia, falar sobre o cosmos, falar sobre o lugar onde esse nosso maravilhoso planeta Terra está, e dentro dele o homem, especulando, né? E eu me lembrei também, junto com essa imagem do retrato da humanidade, de um momento em que a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento, digamos assim, científico, a nossa capacidade de invenção, permitiu que um astronauta olhasse do céu e tirasse uma foto do nosso planeta e dissesse que a Terra é azul. Essas imagens são as imagens que eu acho que podia dar uma guia para o nosso encontro hoje sobre como nos afetar com o sentido da vida. Para além das relações entre pessoas iguais, que nós nos achamos humanos, eu queria convocar uma outra humanidade que é constituída por bilhões de outros seres que não tem nenhuma semelhança com a gente, e talvez seja por isso mesmo que a gente não reconheça esse outro. É um outro tão distante da gente, do que nós imaginamos que é a vida, que nós não somos capazes de reconhecer. Inclusive porque nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer quem está bem ao nosso lado, com a mesma anatomia, com a mesma fisiologia. O outro, humano, se ele for negro, por exemplo, o branco tem dificuldade de ver ele. Talvez vice-versa. E nós temos muitos estereótipos, e alguns estão tão fundados na nossa mentalidade que se constitui mesmo num preconceito que impede a gente de enxergar o mundo e de nos enxergar nós mesmos. É nesse sentido que eu convoquei a nossa subjetividade, a nossa imaginação, para pensar como seria a implicação que nós, os humanos, poderíamos ter com outros seres não humanos. Mas quem sabe a gente vai ter que fazer essa longa jornada que o poeta convoca, que é uma viagem primeiro para dentro de nós mesmos, para depois a gente ser capaz de reconhecer um outro. Esses afetos que nós nos referimos, eles vão para muito além desse reconhecimento tátil de quem está ao nosso redor e implica uma outra, digamos, epistemologia. Estar no mundo e pensar o mundo com outras visões além da visão antropocêntrica, da visão de o homem, os homens pisando na Terra, ou os homens pisando em Marte, ou qualquer outro lugar. E a parábola sobre a humanidade especulando o cosmos sem antes se conhecer, ela nos convoca ao autoconhecimento. Então, eu fico muito feliz desse encontro, Daniela, que a gente possa compartilhar um pouco das visões que esse tempo que nós estamos vivendo agora, em que todo mundo quer investigar o futuro, no mínimo, querem saber como é que vai ser o amanhã, essa coisa de pós-pandemia. Eu tenho sido muito convidado
a falar sobre a pós-pandemia. E eu não me sinto habilitado a fazer qualquer sondagem sobre a pós-pandemia, porque seria uma apreciação sobre o dia de amanhã. E como eu estou vivendo uma experiência de quarentena coletiva, são 130 famílias na reserva indígena Krenak, aqui na beira do Rio Doce, no médio Rio Doce, em Minas Gerais, vivendo há mais de 100 dias um confinamento. A gente evita sair e a gente evita que os outros entrem aqui também. Porque nós temos mesmo a preocupação de não contrair o vírus. E eu queria manifestar o meu carinho e solidariedade com todo mundo que perdeu irmãos, parentes, amigos nessa centena de dias que nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo, e dizer que eu ainda estou a fim de ficar vivo por um tempo. Então, eu não vou sair por aí sem máscara, frequentando shopping e pedindo um abraço, porque o abraço pode ser o abraço do vírus. Eu estou interessado em outros afetos, então a gente pode conversar sobre isso. Você fala de afeto como fricção com a vida, né? E, quer dizer, para muito além desse senso comum que às vezes a gente pensa em afeto como um sentimento, né, de carinho pelo outro, quer dizer, afeto como essa fricção com a vida. E te ouvindo falar sobre a sua experiência de confinamento na aldeia, sobre essa convivência, você acha que a gente está sendo convocado, né, a pegar nessas armas, né, nos afetos que você já disse que são armas poderosas, né, e essa fricção com a vida, com o outro, mesmo que o outro, nesse momento, pareça, paradoxalmente, tão distante fisicamente, né? Você acha que existe essa convocação? Em muitos sentidos, sim. Algumas pessoas tinham a possibilidade de estar disputando, por exemplo, lugar no elevador. O elevador que só cabe 8 pessoas, às vezes tinha 11. E tinha um aviso ali, cuidado, né? Mas as pessoas, elas disputavam o elevador, mas não cumprimentavam um ao outro, não viam um ao outro. Eu já assisti, já até estive engajado numa viagem dessas, de 11 pessoas no elevador, todo mundo fingindo que não está vendo ninguém, sai espremendo uns aos outros. Então, é uma coisa tão estúpida. Eu tenho certeza que algumas dessas pessoas estão hoje vivendo uma solidão, um sentimento de por que eu não fui mais permeável ao contato com outras pessoas e com outras ideias quando eu pude. Quando eu estava atolado num elevador com 11 pessoas e só cabia 6, por que eu não dei bom dia para eles? O que custa dar um bom dia? Eu estou, nesse sentido, exatamente experimentando passar naquele lugar das relações que são interpessoais. Mas, da mesma maneira que nós somos capazes de ficar num elevador lotado sem ser capaz de dar bom dia ou pedir licença, nós também somos capazes de jogar em um rio os nossos detritos sem pensar se os peixes vão poder continuar habitando aquele ecossistema, aquele ambiente. Nós jogamos as chaminés das nossas fábricas no ar e não pensamos como vai ficar a qualidade desse ar para a gente respirar depois. Muito provavelmente, algumas pessoas talvez tenham vivido 50, 60 anos e não tenham atinado de que estavam habitando a biosfera do planeta Terra. Sentir que está habitando a biosfera do planeta Terra é respirar e beber água, sabendo que está bebendo água, sabendo que está respirando oxigênio. Quando nós passamos a respirar qualquer gás ou beber qualquer líquido sem a consciência disso, nós estamos nos tornando coisas. E nós estamos perdendo uma fantástica possibilidade de nos implicar com a vida e de transformar essa implicação com a vida numa potência
de seres vivos num planeta vivo. A possibilidade desses afetos se constituírem em potência, ele não é natural. Ele não é uma coisa assim que você nasce com isso. Você vai ter que ser capaz de buscar essa evolução, desenvolver. Nós nos acostumamos muito com o termo desenvolvimento e fomos deixando a ideia de evolução quase que como uma categoria excêntrica, né? A gente evoluiu dos primatas. E está ótimo, a gente não precisa evoluir desse lugar que nós estamos agora. Está muito confortável esse lugar de Homo sapiens. Parece que o vírus veio para dar um empurrão na gente, para tirar essa ideia de confortável e pôr em questão se o antropoceno, essa pegada pesada que nós, os humanos, estamos fazendo no planeta, nos oceanos, nas montanhas, nas geleiras. Quando eu imagino aquele urso bonito que passeava lá no Polo Norte, e que outro dia mesmo eu vi uma imagem dele enferrujado, magro, preambulando num lugar onde as montanhas estavam degelando porque ele não tinha mais o que pescar para comer, eu fiquei pensando, caramba, como que a gente está danando mesmo esse planeta maravilhoso que a gente ganhou para conviver. E nós estamos transformando ele em uma coisa em que nós, os humanos, incidimos sobre ele. A gente incide sobre o corpo da Terra e não tem capacidade de ter fricção com o corpo da Terra. Conversando com crianças de 8, 10 anos, outro dia, aceitei esse convite e eu estava convidando os meninos a experimentar, já que nós íamos ter um encontro mediado por uma tela, né, por essa coisa virtual, eu pensei, como que eu vou fazer com que esses meninos se sintam um pouco mais implicados nesse encontro nosso? E sugeri que eles pegassem um balde e botassem água ou folhas secas, ou uma toalha no chão, ou qualquer coisa que permitisse, que ajudasse a eles ter um sentimento de estar em contato com o mundo mineral, vegetal, que eles se afetassem. Esse é o sentido de se afetar com a vida. E uma outra imagem que às vezes também eu compartilho é da gente se envolver na Terra mesmo. Ser capaz de se envolver na Terra fisicamente, não ficar com nojo da Terra. E, principalmente para as nossas crianças, dizer a uma criança que ela não pode sujar o pezinho na Terra é mais ou menos como antecipar a robotização desse ser humano maravilhoso, porque nós estamos dizendo para ele que ele não é terra. E, na verdade, nós somos terra. Nós somos terra, somos água. E ele vai aprender isso numa aula depois de... Provavelmente ele vai aprender isso numa aula de ecologia ou de química ou física. Ele vai aprender que, na verdade, aquele corpinho é terra, cálcio, água. É a terra. Nós somos nós somos o corpo que a Terra vestiu para passear. Cada um de nós é o corpo que a Terra vestiu para passear. E esse entendimento da Terra como um organismo vivo, como Gaia, que eu tenho divulgado nos meus textos, ele é muito próximo do imaginário de qualquer um de nós na infância. Talvez a melhor época da vida para a gente compartilhar o entendimento da Terra como organismo vivo é com as nossas crianças de 2, 3, 5 anos, onde eles adoram rolar na Terra. A gente, ao invés de assustar eles, a gente devia dizer para eles: que bom que você se encontrou com essa maravilhosa, com essa fantástica mãe de todos. E alguns cientistas, muito recentemente, têm nos informado que a Terra, além de ter essa qualidade de um organismo vivo, ela tem
afetos, ela tem humor. E quando nós incidimos sobre alguma região do planeta, sobre algum ecossistema do planeta de maneira dura, ele responde. Ele responde com ciclones, terremotos, e em alguns casos respondeu com os oceanos, devolvendo para as praias o lixo. O ano passado foi divulgada uma imagem impressionante no final do ano, quando uma região do Pacífico, o oceano devolveu para as praias, praias, balneários lindos, devolveu todo o lixo de PET, plástico e cadeiras velhas e toda essa porcariada que nós inadvertidamente deixamos como um rastro da nossa presença em todos os continentes, nas ilhas do Pacífico Sul, no Himalaia, nos Alpes. Precisa um fiscal andar atrás de alguém nos Alpes dizendo para ele: ei, você esqueceu o seu skate, ou você largou o seu tênis. Em todos os lugares do mundo, essa espécie de alienação do nosso estar nos diferentes ambientes, seja a água, o gelo, a montanha, a floresta, e nós nos dissociamos da vida. E se nós seguimos uma experiência de dissociarmos da vida como uma coisa, isso pode nos levar a um divórcio da nossa vida experimentada até agora pelos humanos aqui na Terra, onde nós vamos ser convidados a sair. E a Terra tem essa capacidade. Aquele cartaz que os meninos nos anos 80, 90 suspendiam dizendo: Save the Earth, vamos salvar o planeta, salve a Terra. É uma poética maravilhosa, mas ela, na verdade, é de uma inocência chapante. Os humanos não salvam a Terra. A Terra permite que a gente respira, viva, e a hora que ela decidir também, ela tira o ar. A semelhança do que acontece com quem que contrai um vírus. A primeira coisa que acontece com ele, além das dores do corpo, é perder a capacidade de respirar. Aí precisa botar uma máquina nele para ele respirar. A Terra está dando um alerta para a gente. Se a gente não entender todos esses alertas graves, nós vamos ser despachados do planeta ou simplesmente vamos ser apagados. Se a Terra nos tirar durante 5 minutos o oxigênio, morre todo mundo. No caso dos humanos, né? Os tais dos humanos. Krenak, você trouxe para o debate um elemento que eu acho novo no sentido do frescor, né? Que é a questão da infância, né? Nesse grande debate que todos nós fazemos, né? De uma forma ou de outra. E eu queria trazer e a sua visão da infância, né? Como um caminho para outros mundos, né? Para outros futuros possíveis. Talvez de uma nova humanidade. Você fala muito dessa clarividência das crianças, que de fato, no mundo como a gente conhece hoje, as crianças são muito subjugadas, né? Desautorizadas, completamente desautorizadas na sua sabedoria, na sua forma de ver o mundo, como se elas tivessem que ser ensinadas tudo. E eu percebo que você diz que essa clarividência, ela pode, na verdade, ela precisa não só ser vista, ser reconhecida, como ela pode nos conduzir como humanidade, de alguma forma também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel da infância dessas crianças e como cuidar delas, né? Como a gente pode estimulá-las justamente a amar o tempo, a amar a vida, a amar o planeta, a nos amarmos, né, uns aos outros. A infraestrutura do mundo é adulto, é feita por adultos e para adultos. Os equipamentos todos do mundo
eles foram desenvolvidos ao longo de séculos somente para os adultos. E as crianças entram no mundo submetidas a um regime do mundo adulto sem nenhuma sensibilidade para entender os sinais que eles trazem. Na maioria das culturas, né? Mas principalmente no Ocidente. Para a gente não generalizar todos os termos, vamos considerar que não é em todas as tradições que existe a ideia do mundo adulto tão separado do mundo da infância, por exemplo. E em algumas sociedades, esse lugar de chegar no mundo, ele tem um pouco mais de espaço e um pouco mais de observação. Em algumas tradições, por exemplo, é nesse período que alguém como o Dalai Lama é identificado. Quem conhece a biografia do Dalai Lama sabe que quando ele era um recém-nascido, os monges andaram pela aldeia dele e procurando meninos daquele tamanho e tinham notícias dele e descobriram que ele era a reencarnação, na tradição deles tem isso, ele era a reencarnação de um ser iluminado, que é o Dalai Lama. Então, esse ser incrível, que alguns de nós teve a oportunidade de ler, e ouvir, e até conhecer pessoalmente, ele teve uma entrada no mundo feliz, onde o mundo adulto reverenciava a presença de outros seres aqui na vida, no mundo. Essa cultura também, ela aprecia a presença de outros seres para além dos humanos. Eles ouvem outros seres também, e talvez por isso ouvem as crianças. No Ocidente, a ideia da infância, ela foi subjugada pelo mundo adulto de uma maneira tão brutal que é comum os adultos perguntar, quando vão visitar uma família onde tem criança, perguntar o que ele vai ser quando ele crescer. E uma ofensa mais grotesca ainda, perguntar para a própria criança, o que você vai ser quando crescer? Isso é de uma brutalidade e deveria ser considerado crime. Deveria ser mesmo considerado um crime, uma ofensa e um bullying. Perguntar a uma criança o que ela vai ser quando crescer, porque ela já é. Ela é uma criança, esse ser é, antes de estar aqui e estando aqui, ele é. E se nós tivermos capacidade de ouvir, a gente pode saber qual é a mensagem que ele está trazendo para a gente. Então, uma humanidade que fosse capaz de ouvir quem está entrando na vida aqui nesse planeta, ia ganhar um prêmio fantástico, que era parar de embrulhar encomendas de mundo para o futuro e começar a receber mundos que já estão por vir. Então, assim, é um pouco aquela ideia assim, há ainda mundos por vir? Se esses mundos por vir têm alguma possibilidade de se configurar, eles virão pelas mãos de quem? Dos adultos? Eu duvido. Quem sabe, com muita reeducação, ele venha da colaboração dos adultos com aqueles que vierem depois de nós. A geração da Greta, aqui no Brasil, eu sei que tem muita gente que acha antipático dar exemplo da Greta, porque eles falam, você está dando exemplo da menina rica na Europa. Por que você não dá um exemplo da menina pobre aqui na América Latina? Ora, se vocês preferirem, então eu dou um exemplo da irmã Dulce. A irmã Dulce é uma menina pobre na Índia, cuidando de pobres no mundo. Isso é um tipo de implicação com a vida. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre se você é europeu, branco ou rico. É sobre ser implicado com a vida. Porque a vida é um dom. E ela não tem que ter uma produção. A vida não é alguma coisa para você produzir. A vida é para você experimentar ela, para fruir, é a fruição da vida. São observações sobre estar no mundo
de uma maneira distinta daquela que nós tivemos até agora, e que eu disse que é um modo de estar dessa humanidade na Terra, é que está vencido e que está sendo denunciado pelas pandemias, mas também pelas guerras, né, gente? Porque nós estamos todos agora tomados, assim, emocionalmente pela coisa da pandemia, e é natural que estejamos assim, mas a gente não pode se esquecer que se não estivéssemos vivendo a pandemia no ano de 2020, isso não evitaria que a gente estivesse vivendo uma tragédia humanitária dos refugiados em vários lugares do mundo, em vários continentes. Eu não imaginava em vida que eu ia receber refugiados no Brasil. Mas o ano passado eu fui na fronteira do Brasil com a Venezuela, eu fui a Roraima visitar os parentes de Yanomami e Macuxi, que, aliás, agora estão sofrendo muito com a pandemia, e eu encontrei lá refugiados. Refugiados que estavam vindo da América Central, do Caribe e também da Venezuela. Eu encontrei muita gente que veio do Haiti. Então, nós, na Amazônia brasileira, nós temos refugiados do Caribe e da Bacia Amazônica. Na Europa tem refugiados. Então, eu queria dizer que, mesmo que a gente não tivesse uma pandemia, nós temos uma tragédia humanitária para a qual a gente não despertou ainda nenhum afeto. Nós achamos que o máximo que a gente pode fazer é criar políticas. Criar políticas. Criar políticas, gente, a gente sempre fez e elas nunca resolveram nada. A gente tem que ser capaz de transpor essa, digamos, paradigma, esse paradigma civilizatório que a gente andou dentro dele até agora. Sim, Daniela, eu às vezes não paro. Tá ótima, prosa. É que a gente tem um tempinho aqui mais ou menos organizado, e a gente até chegou ao final assim, do primeiro bloco, mas tem um conceito que eu não queria deixar de resgatar aqui, sobre o qual a gente falou, né, antes, nas conversas, organizando aqui o webinário, que eu acho que, se você puder pincelá-lo aqui para nós, antes da gente passar para o segundo bloco, que é a esperança placebo, né? Que é aquela esperança que a gente invoca ou evoca quando a gente está em desespero, né? Quando o avião está em chamas, que você chama de esperança placebo, né? Então, é uma esperança que é quase melhor que não se tenha. Eu queria que você rapidamente falasse um pouco disso, para daí a gente passar para o segundo bloco da nossa conversa. Essa imagem ou essa expressão, ela veio me socorrer, assim como a poesia do Drummond me socorre em algumas comunicações. Aliás, outro dia eu ouvi você dizendo que comunicação não é aquilo que é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entende. Então, eu me auxilio nessas situações de imagens que pode me salvar. Eu queria dizer para uma pessoa que eu não sou pessimista e que nas minhas falas, nas minhas comunicações, eu não estou querendo apavorar as pessoas, que, na verdade, eu queria que as pessoas fossem capazes de ter consciência, conhecimento e produzir esperança. Mas que não fosse uma esperança... Aí eu fiquei pensando o quê? Eu falei uma esperança placebo. Porque a esperança placebo é essa coisa que todo mundo consome por aí, como se fosse aquelas pílulas de açúcar que será que o seu médico te dá e você fala, tá bom, eu estou com uma dor de cabeça que não para, aí está aquilo. E agora que nós estamos muito metidos nesse mundo da farmácia, e toda hora tem um especialista dizendo sobre como curar isso e aquilo, a invenção da vacina e outras hospitalidades. Outro dia uma pessoa estava dizendo, nós vamos pegar 50 pessoas e vamos aplicar uma vacina mesmo, que tem o vírus, e as outras nós vamos aplicar um placebo. Foi dessa situação grotesca que eu imaginei que uma grande parte dessa humanidade que nós imaginamos ser, ela vive uma esperança placebo.
porque ela não se implica com a vida. Ela não se implica com a possibilidade de o que será o lugar onde as crianças vão estar depois que nós sairmos dali. Quanto lixo vai ter lá quando as nossas crianças passarem? Não se implica com nada disso, mas diz esperança. Parece que é a esperança que lota os shoppings, a esperança que lota os aeroportos, entendeu? Para ir para qualquer lugar do mundo, ou que lota os cruzeiros para qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, é uma fissura parecida com aquela do poema do Drummond, para sair rodando, caçando lugares, planetas pelo cosmos, mas que, na verdade, não está indo a lugar nenhum. E a pergunta é, se nós estamos mesmo caçando um futuro com tanta expectativa, para onde é mesmo que nós estamos indo? Devolve uma A esperança placebo é aquela que não se implica com a ação também, né? que Nem com não a vai vida, a nem com a lugar nenhum. ação, né? Porque se o avião está caindo, não tem nada que eu possa fazer, não é isso? Claro. E como é que você vai virar para o outro que está ao seu lado, segurar na mão dele e I wanna hold your hand? E vai dizer para ele, segura na minha mão, eu quero segurar na sua mão. Isso é uma besteira, o avião já explodiu. Então, essa imagem é terrível, mas o planeta Terra, a biosfera do planeta, ela está chegando nesses termos para a gente. Não adianta você acenar com um cartaz Salve o Planeta, se você não é capaz de se implicar com a vida na Terra a ponto de saber o que você está fazendo. Implica conhecimento. A esperança implica conhecimento. Mas eu sei que digamos, uma construção acerca de ideários, né, que inclui o otimismo, a esperança, e que ela é produzida só por hormônios. Uhum. Se a sua esperança é produzida por hormônios, você está frito. Bom, a gente tem É aqui isso. uma. É isso, concordo. A gente tem aqui, Krenak, algumas perguntas é, feitas pela curadoria, né? Como eu disse no início da nossa conversa, esse é um projeto de curadoria coletiva de 4 instituições culturais. E os curadores, pensamos juntos algumas perguntas que vão se repetir aqui nesse segundo bloco para os convidados, mas a gente tem certeza que as respostas não se repetirão. E desse bloco a gente já parte para as perguntas de vocês. Então, aproveitem aí para deixá-las, que a nossa produção já está fazendo essa seleção aqui para a gente. A primeira pergunta desse nosso kit de perguntas e vamos ver se a gente consegue responder a todas. Vamos lá. O que significa esse momento que a humanidade está vivendo? Em que momento estávamos como sociedade, como humanidade, quando o mundo parou? O que significa esse momento agora e quando nós estávamos antes disso, né? Antes do sinal de pare, olhe. Nós estávamos numa desembalada aventura de consumir o mundo. A gente queria consumir tudo. As promessas das novas tecnologias, o lançamento de novos designs, tudo isso era o anúncio do próximo dia, o anúncio. E a materialização, ou a materialidade, o sentido materialista da vida tinha tomado conta de tudo. Mesmo em tradições muito veneráveis, a coisa da mercadoria, a coisa de ter lucro, e a ideia da concorrência, e uma ideia absurda também de mérito. Assim como é possível imaginar um panteão
assim, de deuses olímpicos, essa humanidade pré-pandemia, ela estava aberta para esse tipo de construção, onde o mérito dos sujeitos construíam verdadeiras mitologias. Nós mesmo aqui no Brasil tivemos uma experiência doente de um monte de gente gritar na rua que tinha um mito vivo andando entre nós. E parece que não era nem Jesus Cristo, nem o Buda. Era alguma outra coisa, um outro fenômeno paranormal. E achavam que isso podia ser uma representação do momento da vida social e política do nosso país. Quer dizer, antes da pandemia, a gente estava com uma grave doença mental. Agora nós estamos, pelo menos, só com pandemia. Tomara que a gente saia daquela lesão grave cerebral que nos fez imaginar mitos andando vivo por aí e contando votos. Eu acho que está na hora da gente despertar para a consciência de quem nós somos, que sociedade nós constituímos. Nós não somos seres alienígenas que constituem, assim, constelações. Nós somos comunidades humanas. E muitos vivem em favelas. Alguns vivem na zona rural, no sertão. Outros vivem na beira dos rios, na Amazônia, na floresta. Alguns aqui em Minas vivem na beira do Rio Doce, que os Krenak chamam de Uatu, e cantam para ele. Ô Atu, Miareré. Então são humanidades, não é uma humanidade. São milhares de humanidades. São constelação de seres. Eu acho maravilhoso essa diversidade de povos no planeta que podem se afetar para a gente produzir outro tipo de experiência para além da pandemia. Né? A ideia de que a pandemia, a ideia de que a pandemia criou um stop para todo mundo, ela é melhor do que o que havia antes. A segunda pergunta é a pergunta que gira por aí, né? Em todas as casas e cabeças do planeta. Tudo será como antes? Nunca nada é como antes. Nós somos embalados por muitas ideias, ideias pacotes. São ideias que não têm pé nem cabeça. A gente falou sobre a esperança placebo, né? A gente já sobre isso. Ora, a ideia da esperança também, assim como outras ideias, ideias sobre o amanhã não vai ser igual, ou nada vai ser como antes, isso é muito bom para fazer frase de música, poemas, mas isso não tem aplicação na vida real. Nada é como antes, nunca. Se você olha um rio hoje, agora à tarde que o sol está se pondo, você está na beira do rio. Amanhã, quando você voltar de manhã para lavar o rosto no rio, amanhã, quando você voltar para lavar o rosto no rio, nem o rio, nem você, Nem Daniel, você, né? não mais a mesma pessoa. Então não tem esse papo de depois não vai ser antes. Nós vamos ter que ser capazes de criar o possível amanhã, a possível existência. Também a gente não deveria ficar assim feliz dizendo não vai ser como antes, porque seria uma espécie da gente estar querendo nos vingar do antes. O antes era tão ruim que a gente não quer ele mais. É claro, a gente vai voltar para o mesmo, porque antes da pandemia eu disse que estava todo mundo louco pelo novo design, louco pelo novo objeto do desejo, o consumo de alguma coisa, e aquela ideia da meritocracia que a gente mencionou, aquele Olimpo de pessoas que pode tudo. Pois bem, esse Olimpo de pessoas que pode tudo não é verdade, nem antes nem depois.
Bom, eu vou para a última pergunta da nossa curadoria, porque a gente já está aqui, preciso passar as perguntas da turma que está acompanhando a nossa conversa. É, Krenak, não apenas um novo normal, né? Que eu acho que é um termo que já está bem gasto, inclusive, mas um novo comum a surgir disso tudo que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente pode falar não de um novo Deu, normal, mas de um novo comum, no sentido bem, colaborativo dessa palavra, né? se nós quisermos investir de maneira informada e esclarecida em construir um possível novo comum, nós vamos ter que trabalhar muito e nós vamos ter que mudar hábitos e vícios, porque hábitos e vícios não são a mesma coisa, né? Nós vamos ter que mudar hábitos e vícios. Nós não aprendemos a ser comum. A maioria de nós viveu 10, 20, 30, 40, a gente falou da infância, né? O mundo adulto não aprendeu a ser comum, pelo contrário. O mundo adulto aprendeu a ser concorrente, competitivo pra caramba e prestes a eliminar o outro. Essa era a mentalidade. Nós não vamos nos transformar de uma hora para outra em borboletas. Uhum. Quem dera. Aí já seria a tal da esperança placebo. Se a gente quiser mesmo evitar vender sonhos, a gente tinha que dizer, como aquele camarada que é assim, ídolo do seu povo lá no norte da América, que diz para o povo dele: olha, se vocês estão pensando que vai ter moleza, vai ter sangue e suor, ou suor e lágrima. A gente não vai sair dessa roubada surfando. Nós não vamos sair dessa tragédia surfando. Nós vamos ter que passar um aperto imprevisto para a gente poder reconstituir de alguma maneira esse comum entre nós, uma possibilidade de um comum entre nós, de um entendimento de realidade comum entre nós. Porque nós fomos muito estimulados na realidade virtual. E principalmente agora na pandemia, a gente está sendo convocado a habitar uma realidade virtual. Por isso que eu me lembrei que eu pedi para os meninos botar o pé no balde com folhas secas, botar uma toalha molhada, para que eles se afetassem e sentissem que a gente não estava dentro de uma bolha virtual. E, de certa maneira, nós estamos sendo desafiados mesmo, se a gente vai se deixar capturar por esse papo da inteligência artificial, ou se nós vamos ser capazes de ter uma inteligência crítica em relação ao mundo virtual. Uma inteligência crítica em relação ao mundo virtual seria usar a tecnologia com conhecimento sem nos tornar idiotas. Idiotas aqui é sinônimo de robô. Sem ofender os robôs. Quer dizer, inteligência artificial sem burrice humana, né? Com inteligência humana também. Renato, vamos então às perguntas aqui da turma. Eu vou pedir à nossa produção que me avise aqui no nosso chat, por favor, quando eu tiver que encerrar, que aí, enquanto isso, quando for a vez da última pergunta, para a gente ter uma medida melhor aqui do nosso tempo. Começo com a pergunta do Cássio Diniz Santiago. Caro Ailton, você poderia deixar uma mensagem para as crianças, a gente falou delas, né, mas para as crianças, sobre como tornar o ativismo delas mais presente nesse momento que vivemos, e ele gostaria também de expressar o respeito, admiração e gratidão por sua sabedoria, lucidez e firmeza no caminho trilhado. Pergunta do Cássio Diniz Santiago para você. Bem, Cássio, na verdade, é uma mensagem para o mundo adulto. É pedir para os adultos pisar no freio e abrir o ouvido. As crianças já têm o ativismo delas, só que elas são o tempo inteiro, elas escutam cala a boca, sai daqui, silêncio.
É o mundo adulto que precisa de freio. E um convite a abrir os olhos, o ouvido, abrir o coração também para linguagens diversas que não é do mundo adulto. É sinal, é gesto. Às vezes uma criança quer falar, ela não diz que quer falar. Ela observa o mundo adulto. Fica observando. Uhum. Só com a observação dela, ela já está falando muito. Mas se você não para ver que ela está te observando, não tem troca nenhuma. De novo, a comunicação vai ficar de um lado só, né? Alguém vai falar e ninguém vai ouvir. Crianças têm paraquedas colorido, né? Eu acho que eles projetam paraquedas coloridos o tempo todo, para além de ter os paraquedas. Porque eles têm capacidade de incidir sobre um mundo totalmente fechado e abrir poros nesse mundo fechado dos adultos e se expressar nele. E de certo que eles fazem isso com muita invenção, inventando. E é maravilhoso que eles façam isso, mas o mundo adulto constantemente nega isso. Inclusive nega isso criando escolas. A maior parte das práticas pedagógicas desenvolvidas por adultos, elas ocultamente silenciam a sabedoria das crianças. Eu acho que eu tenho mais respeito pelos pedagogos que buscam trabalhar, por exemplo, com projetos como o do Paulo Freire, que é dirigido a adultos, do que aqueles que invadem o mundo da infância com suas metodologias e que nunca ouvem o que as crianças dizem. Talvez o Rudolf Steiner escutasse as crianças, inclusive porque ele era, de certa maneira, uma pessoa sensitiva e que deixou um legado espiritual, digamos assim. Ele não era só um instrutor, né, no sentido da educação. Mas a educação, ela, na maioria das vezes, ela tolhe a sabedoria das crianças. A educação acaba funcionando como domesticação desses espíritos criativos que vêm no mundo para adaptar eles a essa mesmice, a do mundo adulto. Margarete Lúcia de Carvalho pergunta: o distanciamento do homem em relação à natureza nos tira uma percepção e sensibilidade que coisifica tudo, inclusive nós mesmos. Como sensibilizar o ser robotizado sem contato com suas emoções? Acho que você já tangenciou essa questão aí, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, acho que a gente ainda não consegue imaginar um manual de instrução. Nós vamos ter que fazer aquilo que a gente chamou de fricção com a vida. Uhum. Vai ter hora que a gente vai levar choque, vai levar susto, vai se decepcionar, mas vai ser uma prova de que nós estamos vivos. Vinícius Laguardia, acho que é isso. Você acredita que as novas gerações têm mais consciência e engajamento nos desafios sociais e ambientais complexos? E você acha que a transição para a liderança das gerações Y e Z vai criar um futuro melhor? Os adultos estão cerrando fileiras para não deixar isso acontecer. O mundo adulto. Porque o mundo adulto está configurado nas grandes corporações, e as grandes corporações não têm permeabilidade para ouvir criança. Eu nunca vi um comitê de uma dessas corporações perguntar para 200, 300 crianças de 8, 10 anos de idade o que elas acham de ir para a escola todo dia. O que vocês acham de ir para a escola todo dia? Fazer essa pergunta para 200, 300 crianças de diferentes contextos sociais.
Não perguntam, eles não querem saber a opinião dessas crianças. E tem uma relação com aquela imagem que eu falei no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que o mundo esse mundo que nós estamos consumindo agora, ele foi empacotado pela geração dos anos 60, 70, talvez 50. Esse que nós estamos embalando agora, com fita de presente e tudo, vai ser entregue para essas gerações que você está se referindo agora. Quer dizer, a gente já empacotou eles. Não é uma coisa grave? Nós, culturalmente, a onda cultural global já empacotou o futuro dessa geração que está andando por aí. É por isso que a geração da Greta está atuando de uma maneira hostil contra o mundo adulto, denunciando o mundo adulto e dizendo: vocês são mentirosos. Tem alguém aí que não sabe que a geração da Greta disse que esse mundo que nós estamos agora representando é de mentira? Os banqueiros são mentirosos, os empresários são mentirosos, os governos são mentirosos. Eles disseram isso em Davos. Eles disseram: o mundo dos adultos é mentiroso, vocês mentiram para nós, para a nossa geração. Ora, se eles estão o tempo inteiro dizendo isso, como é que a gente vai voltar de novo, parecendo aquela família Frankenstein, que vai sentar de novo de manhã cedo na mesa e virar e falar: então, crianças, o que é mesmo que vocês querem? É pura hipocrisia, né? O mundo adulto não está preparado para a infância. Marcos Lucas pergunta: que bonito essa ideia de cantar para o Atu, Rio Sagrado. O Atu, minha ré. Krenak, o que você acha do papel da arte? Legal, porque a gente não falou disso ainda. O que você acha do papel da arte e da música nesse processo de cura da doença espiritual e física que, segundo ele, a gente está vivendo? Vamos aproveitar, então, para a gente homenagear a doutora Nise da Silveira. A doutora Nise já mostrou que a arte ela é o último remédio para as nossas pirações, doenças de toda ordem. E a arte, ela está presente em tudo. Em todas as culturas, ela não é privilégio de classe nem nada, a arte está em todo lugar. A arte é maravilhoso. E não tem dúvida, gente, desprezar a arte é uma das manifestações da necropolítica. Quando alguém nega a importância da arte na vida, ele está fazendo um manifesto necropolítico. Ele está afirmando a morte ao invés de afirmar a vida. E nesse tempo de pandemia, a arte tem exercido uma função essencial, que é de confortar as pessoas que estão em isolamento nos seus apartamentos, em casa, em diferentes lugares, alguns inclusive em hospitais. E eu tenho uns amigos que são os palhaços da alegria. Então, viva os médicos que são palhaços da alegria e que são pessoas que levam brincadeiras para o hospital, que brincam, contam história para quem está terminal, porque eles acham que a arte ressuscita. A arte faz pessoas quererem viver de novo. A arte é vida, né, gente? Não preciso nem ficar fazendo um manifesto tão exagerado. Porque dizem que tudo que a gente exagera é porque a gente não acredita mesmo. Faz sentido. Newton Nunes pergunta: o afeto pode ser uma estratégia na elaboração de uma educação antirracista, favorecendo a permanência e reduzindo as desigualdades? Claro que sim. E só esse enunciado seu merecia uma conversa de 1 hora para a gente explorar. Infelizmente estamos encerrando. É a última pergunta. Bom, é uma pergunta muito cheia de sentido e que podia nos animar a uma próxima conversa, né? A continuar as conversas. Obrigado. Mas pode responder.
Pode responder, Krenak, dá tempo. Não é isso, produção? Pode responder. Pensar nos termos do que a gente se referiu a afetos nesse nosso encontro implicaria também admitir os conflitos subjacentes em todas as relações. Né? Eu participei de um seminário, um debate, que tinha como tema afeto entre mundos. E esse seminário na Unicamp, debatendo afeto entre mundos, ele também dialogava com a ideia de guerra de mundos. Porque nós estaríamos nos enganando se nós acreditamos que o afeto entre mundos vai eliminar as divergências e eliminar os conflitos. Eles vão identificar os conflitos e trabalhar com a matéria dos conflitos para constituir outros mundos e ampliar a subjetividade daquelas pessoas que viveram experiências de negação, no sentido de acreditar que o mundo não é um só, e que uma narrativa só sobre o mundo é pouco, e que a gente pode produzir mundos a partir de uma pluralidade de narrativas. Então, seria mais ou menos dizer o seguinte: quanto mais literatura tiver um povo e uma língua, por exemplo, a língua portuguesa tem muita literatura, porque tem gente que fala português no planeta inteiro, até lá em Goa. Outro dia me disseram que lá em Goa não se fala mais tanto português, que eles já estão falando cada vez mais chinês, mandarim. Pois bem, eles escrevem lá em português também. Então, tem literatura no mundo inteiro. Quanto mais literatura tiver no mundo inteiro, e quanto mais oralidade, mais contação de história, mais narrativa tiver sobre o mundo, mais rico o mundo será. É isso. Bom, certo que ajuda. Perfeito, Krenak. Queria agradecer em nome de toda essa equipe colaborativa por essa inspiradora conversa, né, de hoje. Tenho certeza que a gente tem muito aí para refletir, né, a partir da sua fala, tão viva, né, tão potente. É uma belíssima abertura para o nosso webinar. Agradeço em nome dessa equipe maravilhosa que se reuniu para organizar esse projeto, né, também tão potente, também tão vivo, né. Agradeço a participação da Sabrina Gonçalves, que ampliou aí o alcance da nossa conversa. Você quer dizer mais alguma coisa, Krenak, antes de eu fazer todos os agradecimentos? Queria te deixar à vontade para uma palavra a mais, se quiser. Ou para deixar uma pergunta aqui para a nossa próxima conversa. Afinal de contas, a conversa é sobre perguntas. Exatamente. Maravilha, maravilha. Conversa sobre perguntas. E eu fiquei muito presenteado com o nosso encontro. E como eu estou querendo viver intensamente essa experiência do aqui, agora, eu agradeço o presente. Viva! Viva! Gostei muito de estar com vocês. Legal. Obrigado, Obrigada. Daniel. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Krenak. Obrigada, Sabrina. A todos e todas, claro, que ficaram aqui com a gente, que participaram da nossa conversa, que enviaram suas perguntas. O webinário Conversas sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, numa iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, do Memorial Minas Gerais Vale e do MM Gerdau, Museu Minas e Metal, com patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, Vale Gerdau, conta com apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, CBMM, além de apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e do Governo de Minas. E na semana que vem, turma, as conversas continuam. Dia 21 de julho, que é a próxima terça-feira, também às 5 da tarde, eu converso com a futurista Lala Denzelin sobre o tema As Faces do Futuro, Mudanças Socioculturais, Criatividade e Inovação, com tradução em Libras. E dessa vez a transmissão será no YouTube do MMM, do MM
Gerdau, a gente espera vocês. Sigam aí as nossas redes sociais das 4 instituições que organizam esse webinário para acompanhar aí toda a programação que, de fato, vai até o dia 18 de agosto. Muitíssimo obrigada a todos e a todas e até semana que vem.